Oi, gente, tudo bem? Eu sou Débora Morgado, professora do curso de moda da UFJF e hoje eu estou aqui para te ajudar com a formatação de trabalhos acadêmicos e TCCs. O link para a playlist completa encontra-se na descrição desse vídeo. Vou apresentar nesse vídeo como são divididos e enumerados os elementos textuais e o que contém cada um desses elementos. Conforme eu havia mostrado no vídeo em que eu expliquei o sumário, a gente tem em todo início de capítulo o nome do capítulo escrito em caixa alta e em negrito. Diferentemente da parte do resumo, do abstract, do sumário, das listas, em que o título está escrito centralizado na folha, a hora que a gente começa os capítulos, os títulos vão estar alinhados à esquerda. Então, a gente vai ter o número do capítulo, não tem ponto depois dele, um espaço, e daí a gente tem o nome do capítulo. Introdução é sempre introdução, não tem um nome específico para ela. Esse elemento, a introdução, ele é obrigatório. O que a gente vai escrever na introdução? Os objetivos da pesquisa, a razão de sua elaboração e a limitação acerca da temática. Na hora de colocar os objetivos, coloca qual que é o objetivo geral, quais são os objetivos específicos. Pode fazer na forma de texto mesmo, não é preciso colocar tópicos. A razão de sua elaboração, aqui é uma justificativa, por que você está fazendo esse trabalho, qual a justificativa para ele, qual a relevância dele para a área, e também apresentar a limitação acerca da temática, né? Ou seja, qual é o recorte com qual você trabalhar. Porque, por exemplo, se a gente pega um tema, sustentabilidade na moda. Dentro de sustentabilidade na moda, há vários eixos que a gente pode trabalhar. Então, qual é o eixo que eu vou trabalhar? Qual é a minha limitação? Eu não vou conseguir abordar tudo sobre sustentabilidade na moda. Então, fazer esses recortes, essas limitações e deixar o mais demarcado possível. Então, nesse momento da introdução, o pesquisador situa o leitor acerca do tema, ou seja, pegando essa mesma ideia da sustentabilidade na moda, aqui na introdução, depois que eu fizer essa delimitação, apresentar os objetivos, a razão da elaboração, eu vou introduzir o tema, eu vou apresentar os aspectos iniciais desse tema para o leitor já estar situado a hora que ele começar a ler os demais capítulos. Quando eu for fazer o vídeo de paginação, a gente vai ver que a página dentro de um TCC, ela começa a aparecer a partir aqui da introdução, mas isso eu vou falar depois. Conforme a gente já viu, todo o corpo do texto vai ser escrito com fonte Times, New Roman ou Arial, lembrando que escolher uma é ela o trabalho todo. Tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5, conforme eu já mostrei nessas formatações lá no primeiro vídeo da playlist. Vamos dar aquele recuo de parágrafo também no início de cada parágrafo. Em relação ao tamanho da introdução, ela não tem um tamanho específico. Isso vai variar de acordo com a necessidade do teu trabalho, né, em relação ao que você tem a apresentar. E é muito importante que vocês vejam isso também com o seu professor, seu orientador, qual que é um tamanho que ele sugere em relação ao tamanho do trabalho que você vai fazer. Depois da introdução, a gente tem o início do segundo capítulo. Então, a gente coloca o número 2 e o título do capítulo em negrito. A partir daqui, deve ser feito o desenvolvimento do trabalho. A quantidade de capítulos vai variar de acordo com cada trabalho. No caso dos TCCs do curso de moda, por exemplo, a gente tem TCCs teóricos e TCCs práticos. Então, é muito difícil eu dizer tanto de capítulos que tem que ter, porque TCCs práticos costumam ter mais capítulos que os TCCs teóricos. Então, isso daí vai da necessidade do seu trabalho e também do que você conversar com o seu orientador. Vocês vão dividir os capítulos, subcapítulos e seções terciárias o quanto for necessário, e sempre pensando na melhor organização e compreensão do texto. Então, esse título do capítulo, né, é o que a gente chama de seção primária. Se eu precisar quebrar o meu texto em um subcapítulo, é o que a gente chama de seção secundária. Então, 2.1, título do subcapítulo. Então, aqui no caso, né, vocês vão trocar pelo título original, é apenas a introdução que a gente não troca. Essa parte aqui, ela não é em negrito. Aí, se eu precisar abrir uma seção terciária, então eu vou aqui 2.1.1, e coloco o título. Se eu precisar de mais uma, 2.1.2. Agora, se eu precisar de mais uma seção secundária, 2.2, que a gente vai sempre dando espaço, 2.2, título. Essa daqui não é em negrito. Essas duas menores é em negrito. Sempre que a gente inicia um capítulo,
né? Ainda que a gente vá desdobrar ele em um 2.1, não é interessante a gente já colocar aqui o título e já colocar um 2.1. A gente faz uma introdução do capítulo, né? Ou seja, quais são os aspectos que vão ser discutidos nesse capítulo, já apresenta um pouco da fundamentação teórica e daí faz um link com o próximo subcapítulo para poder começar esse subcapítulo, sempre conectando uma parte com a outra. E aqui a mesma coisa, se vai desmembrar, tem que ter um pouco de texto aqui fazendo uma introdução, né, do que é esse subcapítulo que foi aberto, né, qual que está sendo discutido aqui. A formatação vai seguir a mesma da introdução. E daí, então, a gente foi abrindo os capítulos que foram necessários, escrevemos e chegamos na etapa da conclusão. Então, aqui no caso, né, a minha conclusão está como capítulo 3, mas vai depender do tanto de capítulos que vocês fizeram. Poderia ser 6, 7, enfim. Então, a conclusão é um elemento obrigatório e a parte final do texto. Nele são apresentadas as conclusões identificadas a partir de todo o desenvolvimento do texto. Pode-se incluir também as perspectivas futuras em relação ao trabalho. Então, aqui, né, a gente fez todas as análises, discutimos, apresentamos várias informações e aqui a gente vai juntar tudo fazendo conclusões, produzindo as nossas conclusões. E a gente também, como indica aqui, já pode dizer o que a gente espera do futuro em relação a esse trabalho, se a gente vai levar ele adiante, se vai levar para um mestrado, como que a gente pretende desdobrar ele. Ou se vocês não vão levar adiante, pode pensar em como esse trabalho pode impactar outros trabalhos do tema que vão vir depois dele. Ou então tentar identificar como ele pode colaborar para a discussão acerca do tema que foi feita. E para o vídeo de hoje era isso, gente. Até os próximos. Um beijo.